Tudo bom? Tudo bom? Uma boa noite para ti, boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. É um bocado de gente Isso. e nós vamos praticamente não, nós vamos repetir um trabalho da semana da outra vez, que deu problema no celular, mas eu já aviso, eu não consigo repetir nada que eu já fiz uma vez na vida. É Vai ser verdade. completamente diferente. Oi, Ana, obrigada, querida. É verdade, Cardoso, tu tem toda a razão. É que assim, foi tão gostoso, né, aquela nossa live, foi tão gostosa aquela nossa live de 2 semanas atrás, o pessoal gostou tanto. Tu trouxeste uns exemplos tão diferentes, assim, em relação à produção do estresse, e foi uma pena que o meu celular estava estressado, né, Cardoso? Aí a gente está voltando, porque a gente Não está dando teve exemplo. resiliência. Faltou resiliência para ele. Faltou resiliência. Então, a gente está dando um exemplo de como lidar quando falta resiliência, né, Cardoso? Nós vamos Sim. exemplificar ao vivo e a cores quando acontece esse tipo de coisa. Às vezes tem que dar um tempo para a coisa amadurecer. Na realidade, é um problema que tem o Samsung, né, que a gente acabou descobrindo. O Samsung S20 estava com esse problema de aquecimento. Porque olha só, Cardoso, não sei se não tem alguma coisa a ver com estresse que tu vai explicar agora para nós. Mas o S20 é um celular com toda a estrutura da Samsung, super bem planejado, mas o que eles jogaram em cima dele de informação é tão grande que ele aquece. Quer dizer, ele é saudável, só que a informação que vem é muito grande. Vamos ver se tu tem alguma coisa aí a ver com estresse que tu vai explicar para nós. Bom, gente, o nosso tema de hoje é como ser resiliente frente ao estresse. O estresse, na realidade, vamos dizer assim, é um componente da nossa vida, né? Nós estamos submetidos ao estresse a todos os momentos. Agora eu estava vendo um pouquinho o jornal, em todos os jornais, em todos os canais, é o estresse direto, né? É que caiu um prédio no Rio de Janeiro, é que não sei quem que morreu, não sei quem que foi assaltado e tal, que é a nossa vida. Se a gente vai para o celular, ainda tem uma coisa interessante que são, vamos dizer assim, as coisas mais caricatas, né? Que surgem junto, os memes, para a gente rir um pouquinho. Mas o estresse, ele faz parte da nossa vida, a gente esteja saudável ou não tão saudável. Então, gente, nós estamos aqui com o Antônio Jane Cardoso. O Antônio Jane Cardoso está com 81 anos, ele faz questão que eu diga a idade dele, é graduado em psicologia, ele clinica em torno de 50 anos, mais ou menos. Então, é especializado em saúde do trabalhador pela PUC do Rio Grande do Sul, é pioneiro nas pesquisas com lesão dos esforços repetitivos, e é criador das siglas LER, lesão por esforços repetitivos, e DRL, depressão reativa por LER. É pesquisador também da síndrome de burnout desde 1986, e isso dá todo o know-how para o Cardoso falar sobre esse tema, que tem a ver também com estresse. É ex-professor na pós-graduação de Medicina do Trabalho e professor em 3 universidades no Rio Grande do Sul. Atualmente se dedica ao trabalho de clínica na linha da Gestalt Terapia em Porto Alegre. E aí, tendo em vista essa leitura que ele faz da realidade em função da formação, a gente vai começar perguntando, Cardoso, como é que a gente pode ver o estresse? Como é que tu entendes o estresse? Bom, com todo esse currículo, eu estava me sentindo na obrigação de dar uma aula teórica sobre o estresse, mas eu vou falar não nos 81 anos de pesquisa, de estudo, mas na experiência que a gente vai pegando de vida. Aquilo que eu li dos meus clientes que estão me assistindo aqui agora, ah, a visão não como uma patologia, pegando depressão, que nós já trabalhamos, ansiedade, estresse, como circunstância de vida que nós passamos por ela a todo momento. Né? Ninguém vai negar que nos sentimos ameaçados agora nessa pandemia, com a possibilidade de perder algum amigo, algum parente, ou a gente mesmo, nossa própria carcaça, né? Nós vivemos em sobressalto, principalmente que isso não está sendo bem administrado. Nós temos que olhar bem, e não vou colocar nenhum lado nem outro, ambos os lados têm coisas muito boas, os outros lados têm coisas ruins, mas poderia ser melhor a administração disso aí.
Então, nós vivemos numa situação de ameaça. Estresse é exatamente isso. Eu estou me baseando... Esse aqui é a coletânea de todos os trabalhos do Hans Selye, o cara que criou o termo estresse. O estresse vem da física. Da física, quando, na engenharia, por exemplo, se coloca uma viga de concreto, só de concreto, apoiada em duas extremidades, o peso dela, aos pouquinhos vai indo, vai estressando, ela vai quebrando, ela desaba, ela quebra, ela fratura. Então, estresse, no sentido da física, é isso aí, é submeter uma pressão muito grande e que há, então, uma quebra, uma destruição da estrutura. Na nossa visão, no que nós queremos trabalhar, porque está todo mundo tão estressado que não vou estressar ninguém com estresse. É muito difícil a gente falar sobre patologia, os dois rindo, né? É verdade. A gente pode rir porque nos ensinaram uma série de coisas que são muito duras, muito rígidas e ineficientes, e a gente pode simplesmente passear pelo estresse e usá-lo a nosso favor. É o chamado eustresse. O estresse bom. Na verdade, quase todo o estresse, ele é uma ajuda, um mecanismo para nós nos defendermos diante de todas essas circunstâncias, ameaças constantes que nós temos todos os dias, a vida inteira, né? Então, o estresse é uma reação parecida com, nós trabalhamos com depressão, uma reação natural e benigna do nosso organismo quando nós vivenciamos, experienciamos uma ameaça. Essa ameaça pode ser externa ou pode ser interna. Mais ainda, ela pode ser real ou pode ser imaginária. Se nós imaginamos que estamos sendo ameaçados, os paranoicos vivem correndo agora, desesperados, se cuidando de alguma coisa, uma ameaça externa, que às vezes está dentro da própria cabeça deles. Não existe essa ameaça. Mas se ele sente essa ameaça, ele vai se defender como qualquer outra pessoa se defenderia se a ameaça fosse real, né? A defesa é a mesma. Então, quando nós nos estressamos, nós geramos uma reação de luta ou fuga. Tradicionalmente, segundo a parte assim mais acadêmica do estresse. Ou lutamos ou fugimos. A reação do nosso corpo é a mesma, diante da luta ou da fuga. Tem uma terceira via do cara que escreveu esse livro aqui, Peter Levine, que ele fala de uma terceira via, que é o congelamento. Quando nós ficamos estressados, não podemos nem lutar, nem fugir, nós congelamos. É muito interessante essa visão. Depois a gente pode trabalhar um pouquinho mais sobre ela. Então, estresse é uma defesa do corpo. O estresse é uma defesa. Diante de uma ameaça. Diante de uma ameaça. Sempre. Natural, benigna. É boa essa defesa. E, na realidade... Ela patologiza, ela vai ser doença se nós não soubermos tratar adequadamente. Esse é o nosso tema hoje. É como trabalhar melhor o estresse, para não virar doença. Vamos falar, então, um pouquinho mais da resiliência, Cardoso. Tu deu um exemplo aqui com a física, né? Vamos definir um pouquinho mais a resiliência, porque ela que vai nos ajudar a lidar melhor com esse estresse. Pode ser? Resiliência é outro termo derivado da física. E para a gente gravar melhor o que é resiliência, eu prefiro quase que encenar alguma coisa aqui para que grave, para que não fique blá, 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 uma sucessão de termos, de conceitos e de definições que ninguém consegue engolir, né? Os chineses dizem que uma imagem vale mais que 10.000 palavras. Então, nós vamos colocar a resiliência, que é um termo que também vem da física. A resiliência é a capacidade de enfrentar adversidades, vamos dizer assim. Isso é um termo. Ou a capacidade que tem algum organismo de, depois de sofrer
alguma força, algum impacto, voltar à sua posição original. É uma elasticidade, uma coisa assim. Eu vou colocar hoje, eu peguei uma luva dessas cirúrgicas e em si, e se eu pego aqui agora o meu dedo e coloco aqui e vou apertando, o meu dedo chega do outro lado, encostei na mão aqui, no outro lado, aqui, ó, saiu aqui, ó. Eu soltei e voltou a estaca zero. É verdade, é verdade. Essa luva de borracha inflada, fica bonitinha, né? Do abano aqui. Muito, parece uma louca. Essa luva de borracha é resiliente. A live passada eu tinha usado isso aqui, uma esponja. Se eu aperto essa esponja e solto ela de novo, ela é um pouquinho mais de menos velocidade, ela volta à forma original. Isso é ter resiliência. Exatamente. Aquela força que foi exercida que não chegou a deformar a estrutura. Agora, se eu pegar um ovo e tentar fazer a mesma coisa aqui, para evitar, a minha filha ficou preocupada da última vez agora que ela imaginou que eu fosse ficar todo melecado de ovo. Na verdade, esse ovo é furado. Se eu fizer isso aqui e apertar, o meu dedo não volta mais ao que era aqui. O ovo terminou. Isso é absoluta falta de resiliência. Eu acho que fica bem claro. Não voltou à forma original. Então, resiliência é isso, é essa capacidade que nós temos de voltar. Eu sou repetitivo propositalmente, para que fique bem claro, diversas visões do mesmo objeto. Capacidade de voltar ao normal depois de sofrer um impacto ou uma pressão. Muito bom, Cardoso. Então, pela tua explicação, e já que a gente já viu o que é estresse, o ideal é que a gente usasse da nossa resiliência para resolver a questão do estresse, né? Quanto mais resiliente a gente for, quer dizer, mais a gente consegue, vamos dizer assim, superar situações de estresse, sim. uma situação normal. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é que a gente pode usar ou desenvolver a resiliência para ter uma vida saudável? De que forma a gente pode provocar essa resiliência em nós? Como é que a gente pode? Nós precisamos cultivar a resiliência. Nós nascemos com isso, com a nossa educação ou deseducação que geralmente a gente tem. A gente volta a uma situação, vamos dizer, uma deseducação que nós temos geralmente, nós desaprendemos a ter resiliência. Estava tentando achar um termo melhor, mas é isso. Nós somos deseducados, nós somos preparados a recebermos golpes sucessivos e ficar com medo. O medo é alguma coisa que, infelizmente, a nossa cultura coloca bastante na gente, né? Às vezes os pais educam os filhos colocando medo deles para dar limites, né? Medo é uma coisa, limite é outra. Medo e são coisas bem, medo e culpa. Isso aqui é a dominação. Então, nós precisamos desenvolver aprendermos a ter essa resiliência. Para nós entendermos melhor como trabalhar isso, fazer a interação entre o estresse e a resiliência, eu vou trabalhar um pouquinho mais o estresse, que eu vejo 80% como uma coisa boa. O estresse é que nos permite reagirmos adequadamente em circunstâncias mais pesadas, mais fortes. Vamos pegar o que acontece no corpo para a gente ver que organismo, que coisa maravilhosa, como nós podemos confiar, que tem uma visão de vida muito melhor do que essa que nos foi ensinada. Por exemplo, quando nós sofremos uma ameaça, nós temos essas 3 possibilidades de reação: luta, fuga ou congelamento.
Eu sempre gosto de usar a imagem para exemplificar como é que isso acontece, com um troglodita caminhando no meio da selva, com um tacape no ombro, e ele ouve um urro no meio do mato. Ele não sabe de onde é que veio aquele urro, mas é um troço muito forte, é uma caça muito pesada. Se é um filhote de dinossauro, ele pode atacar, ele tem condições de vencer e levar carne para uma semana lá para a caverna onde ele mora. Mas se é a mãe do dinossauro adulto, ou um daqueles carnívoros, que não são dinossauros, lá tem um nome adequado, a gurizada toda conhece, não me lembro mais como é que é. Mas se é um dinossauro adulto ou carnívoro, ele tem que fugir, porque senão ele corre perigo. Então está aqui a luta, ou ele luta quando o inimigo permite, ou ele tem que fugir quando o inimigo é muito mais forte. Em ambos os casos, eu não faria no congelamento, que eu vou deixar para depois. Em ambos os casos, na luta ou na fuga, a preparação é a mesma. O que vai acontecer? O coração bate mais rápido para levar os hormônios, principalmente cortisol e adrenalina, que são os mais conhecidos, mas eu nem queria tocar em hormônio. Nós vamos pegar a dinâmica da coisa. Então, o coração bate mais rápido para levar hormônios para todo o corpo em questão de segundos. A respiração acelera e aprofunda. Tem mais oxigênio, que é o combustível que nós precisamos, né? Os esfíncteres são anéis que nós temos no sistema digestivo, desde um antes do estômago, outro depois do estômago, e o último é o esfíncter anal, todo mundo conhece. Os esfíncteres se fecham, todos eles. Então, os sucos digestivos param. Se a pessoa comeu alguma coisa, a digestão está completamente parada em situação de estresse. Todo o organismo está voltado para enfrentar aquela dificuldade. Então, isso aqui é uma proteção, né? Há uma sudorese muito intensa, geralmente abundante, com um cheiro bem ruim, bem fétida, que é para, com mau cheiro, afastar os inimigos. A mesma coisa acontece com os esfíncteres. Às vezes, os esfíncteres, em vez de fechar e ficar sem suco digestivo, os esfíncteres todos se abrem e tudo que tem no estômago e no intestino deixa um rastro assim que desanima qualquer predador de perseguir o estressado, né? É uma defesa. Olhando bem o mecanismo, é tudo uma grande defesa. O sangue vai mais para perto dos ossos, na parte interna, para os músculos terem mais vitalidade, mais força. Segundo algumas pesquisas, a pessoa pode aumentar umas 8 vezes a força que tem. Se tem relatos de mães agora que levantam uma árvore, uma pedra pesadíssima para tirar um filho de baixo, e depois que passou a situação de estresse, 3, 4 homens não conseguem levantar aquilo. A pessoa, na hora, ela fica preparada para lutar, para fugir, para enfrentar alguma coisa, né? As pupilas se dilatam para que a gente possa ver melhor. Os cabelos se eriçam, ficam arrepiados. Eu tenho obsessão por natureza, o que me sobra de cabelo ainda, e quando fica todo espetado assim para cima. Parece uma iguana, né? A iguana é um bichinho dócil, que não tem veneno, não morde, não tem possibilidade de ataque nenhum. Mas tu mexe com a iguana, ela levanta aqueles tentáculos, aquelas coisas, parece um bicho horrível. Todo mundo se assusta, mesmo que seja pequenininho, né? É a defesa dele, e nós herdamos esse mesmo tipo lá dos nossos ancestrais, herdamos certas maneiras de reagir diante do estresse, né? Mas então dá para notar com isso aqui, daria para fazer uma série de coisas, não adianta nós estarmos colocando lá os sintomas do estresse, porque isso aqui interessa para o psiquiatra, que vai dar uma medicação e precisa fazer diagnósticos. Nós estamos trabalhando com dinâmicas, é outra coisa, nada contra, mas cada um trabalha da sua maneira, né?
Então, é por aí. Ah, se nós olhamos, para nós entendermos resiliência e a interação, nós precisamos verificar que esse estresse, essa reação de luta ou fuga, ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase de alerta. É quando está o troglodita que caminhando na floresta ouve um urro. Ele entra em alerta, ele se prepara. Todo esse mecanismo de luta ou fuga vai se armar, vai deixar a pessoa em condições de desempenhar isso aí. Desempenhar tudo que precisa para sobreviver, né? Então, essa fase de alerta, ela é saudável. Quando a pessoa reage, ou luta, ou foge, ela vai precisar de resiliência. Ela vai precisar, depois de sofrer o impacto, voltar àquilo que era. Eu gosto muito de usar uma experiência própria, que eu já relatei da outra vez. Eu estava caminhando na Praia de Boa Viagem, que tem uma calçada entre o mar e a rua, tem uma calçada grande que a gente toma água de coco. Bela imagem. Eu estava caminhando na praia de Boa Viagem, bem na beirinha da calçada, e veio um carro com uns 3 ou 4 pessoas, assim, um bug, e quando chegaram perto de mim, eles berraram para dar um susto. Eu, tomando minha água de coco, assim, dei um salto para o lado, né? Depois eles saíram rindo, abanando lá, depois da brincadeira, e eu primeiro tive a fase assim de fazer assim um elogio para a senhora mãe deles, comedidamente, mas depois que eu vi que era brincadeira, eu entrei na brincadeira, abanei, e a minha resiliência me fez voltar ao normal, um pouco mais excitado, mais feliz. Foi uma brincadeira, eu levei com brincadeira. Isso aqui é a fase do alerta, quando ela existe e soluciona. Ela veio a término, né? Ficou por aí. Eu guardo até hoje essa imagem, esse exemplo, assim, para colocar uma fase de alerta do estresse. Já quando a coisa não pode ser solucionada, quando por exemplo, quando a gente sai na rua e precisa colocar uma máscara, quando a gente precisa correr atrás de uma vacina para se proteger, quando a gente precisa evitar aglomerações, e mesmo com pessoas mais íntimas, a gente tem um certo cuidado para não receber ou passar um vírus, nós já temos que ter alguma coisa de resistência. Nós precisamos manter essa fase de alerta. A reação de luta ou fuga ficou, né? Permaneceu. Para isso, eu preciso de ter uma certa, exatamente, flexibilidade. Eu preciso sofrer alguma coisa, perdi amigos, de parentes até agora está todo mundo vivo, mas amigos eu perdi, no mínimo 4 pessoas muito queridas. Fora o que a gente ouve de pessoas públicas que estão morrendo por aí. Então, a gente sofre, vê um noticiário, sofre um impacto, se sente ameaçado, mas depois volta ao normal. Então, nós vamos sobrevivendo, nós vamos resistindo. Aqui é que cabe a nossa resiliência, que daqui a um pouco nós vamos ver como é que a gente desenvolve, né? Quando essa resistência fica demais e a gente não consegue vencer a coisa em si, e que a gente tem medo, se a gente vai para o futuro, nós vamos entrar no medo, né, na ansiedade. Se nós começamos a nos preocupar com o futuro, nós já vimos a questão da ansiedade, nós nos esgotamos, e aí vem aquilo, por exemplo, a síndrome de burnout é ocasionado exatamente no esgotamento do estresse. Quando chegou, teve a fase de alerta, não teve saída. Houve a resistência, não houve saída, há um esgotamento. E aí a pessoa desaba. Aí não tem mais resiliência nenhuma. Faltou resiliência. Quando a gente tem resiliência, esse esgotamento custa a chegar e às vezes a gente consegue superar o problema em si.
Não sei se está ficando claro. Né? Muito claro. Aqui aí eu encaixo no esgotamento a síndrome de burnout. Essa semana, quatro pessoas. Tem uma perguntinha aqui para ti. Quando o estresse deixa de ser uma reação natural e positiva para o corpo e se torna um problema a ser tratado? Quando o estresse deixa de ser uma reação natural e positiva para o corpo e se torna um problema para ser tratado? Essa é a pergunta. Eu não consigo ver o nome da pessoa aqui. É uma mulher que está perguntando, é uma senhora. Tá? Sim. Bom, nesse caso, quando esse estresse se mantém, nós entramos numa fase de resistência ou entramos no esgotamento. Aí ele precisa de tratamento. Geralmente, o que a gente vê muito nessa época de pandemia é o assédio moral. As pessoas estão se sentindo mal, estão estressadas e vem alguém de fora, alguém com significado maior assim na escala hierárquica e começa a pressionar aquela pessoa. Aí a pessoa entra realmente num esgotamento. A maneira de lidar com isso, a síndrome do burnout, é muito delicada. Pode, às vezes, precisar de um acompanhamento psiquiátrico para alívio, mas tem que ser, não querer tratar com medicação, porque a medicação não soluciona. Em hipótese nenhuma. Os psiquiatras que estão me ouvindo sabem disso. Então, a necessidade de que a pessoa consiga fazer uma boa psicoterapia, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, mas alguém que conheça a patologia, e precisa, então, recobrar a sua autoconfiança. Meditação, nós vamos entrar daqui um pouquinho de como a gente cria a resiliência. Exatamente, a prevenção também vai ser o tratamento. Aliás, quase tudo que eu vou colocar aqui para treinar a resiliência já é uma maneira de ir fortalecendo o organismo em processos onde a gente não teve muita resiliência, a gente precisa recobrar essa capacidade, essa elasticidade, né? Talvez a gente pudesse ajudar um pouquinho, né? A pessoa que perguntou, que eu não consigo ver o nome dela, tá? Aqui só está aparecendo a pergunta, dizendo que... Eu acho que eu vi, aqui é a Karina Cardoso, minha querida Karina de Brasília. Olha que beleza. Então a gente ela sabe por que ela está perguntando. Mas existem algumas reações, né, Cardoso? A pessoa começa a não dormir bem à noite, né? A ter, vamos dizer, esses pesadelos constantes, a ficar ansiosa frente sempre à mesma situação. Quer dizer, ela tem reações físicas também, psicológicas, a ter perturbações também psicológicas, fica ansiosa com mais facilidade, né? E quando aquela situação vai se repetindo, às vezes até um assédio constante no trabalho, ela pode entrar numa coisa que a gente chama de burnout, ou seja, a resiliência dela, o voltar ao estado normal se torna mais difícil, né? A gente tem até gravada essa, vamos dizer assim, essa palestra onde o Cardoso falou sobre burnout aqui para nós, né? Dizendo o que é o burnout, como lidar com ele, enfim, né? Então, aí, quando e entra na mesma coisa na depressão também, é muito parecido. E na ansiedade também é muito parecido, porque tudo isso são faces da mesma coisa. Usando de novo a luvinha, aqui está o burnout, aqui está a depressão, aqui está a ansiedade, e assim, mas tudo isso faz parte da mesma estrutura, né? É a nossa história de vida que está aí. São aspectos da nossa vida que a gente vai solucionando como se pode. Ajuda a gente agora dizendo como é que a gente pode desenvolver essa resiliência. Quais são as... Né, quando a pessoa também já está com dificuldade da resiliência, já estourou, né, já não está conseguindo voltar, como é que a gente pode fazer para essa resiliência retornar, para a gente recuperar um pouquinho da nossa resiliência? Além do descanso, né? Que muitas vezes no burnout a pessoa tem que se afastar do trabalho, ficar um tempo fora. Que outras coisas a gente pode fazer? Assim como eu olhei, eu não vou espremer esse aqui de novo, assim como nós olhamos isso aqui, depois de quebrado, fica difícil de reconstituir.
Felizmente, nós não quebramos assim como um objeto inanimado. As nossas defesas diminuem, mas a gente continua. Nós ficamos nós podemos tanto ficar com a estrutura mais rígida e sem resiliência, quanto ela mais elástica. Não é algumas pessoas têm mais, outras têm menos. A gente pode treinar isso. E aquilo que eu coloco como treinamento para a resiliência também faz parte quase que da cura. Nós vamos adquirindo resiliência para outros eventos. E o momento que a gente trabalha em outros eventos, a gente vai solucionando os eventos passados. Que a nossa vida é de hoje em diante, como eu vou ver daqui um pouquinho. Aqui eu vou entrar fazendo um pequeno parêntese na fase do congelamento que eu falei. Quando nós congelamos, nós entramos num trauma que nos congela, como diz o Peter Levine, nós entramos quase que numa falência orgânica, psíquica, que felizmente é plenamente irreversível. Quando a pessoa fica estressada e não consegue nem fugir e nem atacar, ela entra nisso que nós chamamos de congelamento. Como é que o Peter Levine coloca isso? Um animal, ele trabalhou bastante com pesquisas, com vídeos, filmagens da África. Uma gazela, um antílope, aqueles bovinos que eles têm lá, búfalos e outros nomes parecidos, eles são predados por leopardos, leões, principalmente leões, né? Os leões correm atrás de um animal daquele super veloz, mas o leão tem uma musculatura e uma velocidade. A natureza já preparou ele agora para se alimentar agora daquele tipo de animais. É cruel, mas é assim que funciona, né? Quando um animal se vê perseguido por um leão, por um leopardo, e ele vê que não está conseguindo fugir, ele dá um salto, e se o predador consegue abatê-lo, ele está completamente anestesiado. Ele cai no chão já anestesiado, como se estivesse morto. Se o predador não consegue atingir, ele cai no chão e o cheiro dele, exatamente toda a preparação do estresse dele, coloca como se fosse um animal morto. Os predadores não gostam de comer animais mortos, aí ele vai procurar outro. Então, o congelamento é uma maneira de proteção, vamos dizer assim, da parte mais fraca. O congelamento também ocorre. Uma vez eu estava sentado perto de um edifício, acho que foi até em Brasília, com policarbonato, toda a superfície do edifício refletia o céu do outro lado. Eu vi um passarinho vir e bateu ele quis entrar naquele céu espelhado e não tinha céu nenhum, era o vidro. Aí ele bateu ali e caiu no chão com as patinhas para cima, assim, como se estivesse morto. Aí eu fiquei olhando, disse, pobrezinho, será que eu posso fazer alguma coisa? Daí um pouco ele mexeu com a perninha assim, daí um pouco mexeu com a asinha. E aí eu quis chegar mais perto, ele se assustou e levantou o voo, ele descongelou. Mas no impacto, na batida, na surpresa, ele congelou. Então, por isso que eu vejo assim a questão do tempo. A gente quer saídas, a gente está acostumado a tomar um remedinho qualquer e se curar de alguma coisa, não é bem assim. O momento que se entra num processo de burnout, por exemplo, que já é um estresse de fase de esgotamento, é muito demorado, às vezes, para voltar ao normal. Por isso que os assediadores são pessoas que estão lesando
a empresa que trabalham, o país. Eles são péssimos administradores, porque se eles trabalham, administram em cima do estresse, eles estão liquidando com as pessoas, estão terminando com as defesas, e, portanto, aquela pessoa vai render muito menos, vai produzir menos, vai adoecer, e ninguém sai ganhando com isso, né? Então, eu fiz um desvio aqui agora para colocar o congelamento, o conceito de congelamento. Eu não preparei um esquema formal para nós trabalharmos, nós estamos tendo uma conversa que eu acho que é aquilo que funciona melhor. Mas como a gente pode desenvolver resiliência? Desenvolver a resiliência aplicada para aplicar no estresse. Em primeiro lugar, treinar flexibilidade. Isso é treinamento. Então, como eu estava colocando, depois de esmegalhado o ovo, não adianta eu querer consertá-lo. Mas nós nunca chegamos a esse ponto. Então, para evitar que a gente chegue aqui e tenha que fazer todo o trabalho de volta à nossa flexibilidade, a gente pode treinar isso todos os dias. A gente pode se preparar, criar essa resiliência, através de quê? Treinando flexibilidade. Uma das coisas que a gente não se dá conta, e está muito em falta na nossa cultura, é empatia, é se colocar no lugar do outro. Quando a gente consegue ser empático, a gente administra bem melhor as coisas. A gente vê até o lugar do assediador. Coitado do assediador, não vai pensar assim, né? Mas que pessoa mais... que falta de visão que essa pessoa tem. O assediador, se ele soubesse realmente como administrar melhor, ele sairia ganhando, todo mundo sairia ganhando. Então, tu coloca no lugar do outro, até na parte negativa. Ou então, vê um colega sendo assediado e a gente vai ajudar aquele colega a sair daquela situação de assédio. Porque a maioria fica quietinho para não sobrar para ele, né? Então, treinar a flexibilidade. Nós podemos escolher o nosso foco. Nós temos elasticidade. Então, a gente pode ser empático uma hora ou autocentrado noutra, né? Na empatia, eu me coloco no lugar do outro, mas eu preciso também me colocar no meu lugar, porque eu sou o centro da minha vida. Nós podemos ser lógicos por um lado e intuitivos no outro. Eu preferi nessa live ser mais intuitivo do que racional demais. Saída daquele aspecto puramente acadêmico, a gente fica trabalhando a pessoa como se fosse um objeto, e nós não somos objeto, nós somos pessoas. Nós podemos ser sérios uma hora e brincalhões noutra. Nós podemos ser calmos, bem realistas, entre aspas, ou podemos ser otimistas. E nós temos possibilidade de colocar o nosso foco. Nós podemos ser fortes, duros, eu prefiro dizer firmes certas horas, e podemos ser gentis, mais compassivos na outra hora. Isso faz parte do treinamento da resiliência. Outra coisa muito importante para nós podermos ter resiliência, ficar no presente. O passado já passou. O futuro não chegou ainda, a gente nem sabe se vai chegar. Então, no presente, nós estamos curtindo tudo que é possível para um ser humano em condições para poder administrar qualquer coisa que vai acontecer. No presente, nós podemos achar uma maneira de criar condições para que as coisas terminem bem. Porque se eu for para o futuro, eu entro em ansiedade, quem está ansioso não consegue solucionar a sua vida. Tem algum problema, criou ansiedade, fica no presente e vê como é que eu vou solucionar isso. Uma coisa que eu queria, assim, para a gente... às vezes as pessoas confundem um pouco empatia com simpatia, né? Simpatia é aquela pessoa que é simpática, ela sorri, facilmente ela, vamos dizer assim, se coloca no meio de uma forma que as pessoas gostem dela. E na empatia, a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, sabendo que eu não sou o outro, né? Mas eu consigo entrar em contato com o sentimento dele. Eu acho que é importante. Acho que é importante também, Cardoso, a gente sinalizar, assim, sublinhar essas coisas que tu está trazendo,
como a questão de tu poder transitar de um lado para o outro para ter essa flexibilidade, podendo ser qualquer... Aí o pessoal vai dizer assim, mas isso não é o que a gente faz na nossa vida? Ser uma hora mais brabo, outra hora mais tranquilo, outra... Mas é que, na realidade, é a gente poder ver a necessidade da vida se colocando e a gente poder fluir com essa vida, né? Eu acho que é dessa... Sim. E para isso... falando, para né? isso... Aí tem que ter resiliência. Para isso, tem que ter resiliência. E aí vamos continuar, mais ou menos. Tu tem toda a razão, foi muito boa essa tua colocação, porque empatia é uma coisa, simpatia é outra. Definir-se muito bem, não preciso voltar aí. Agora, quando acontece alguma coisa, nós precisamos, em vez de entrar na culpa, no passado, nós ficamos no presente, colocando, aconteceu alguma coisa, eu me dei mal. O que eu posso fazer para isso não se repetir? Isso é criar resiliência. A gente pega a ver o melhor e o pior de nós e vamos escolher o que nos convém, né? Qual a lição que tem por trás dessa experiência? Não é isso? É isso que nos interessa. Cada coisa que acontece, às vezes parece que está tudo errado. Tu vai olhar, aconteceu diferente, nós fizemos expectativas geralmente não se cumprem, mas a coisa saiu melhor do que nós queríamos, sabíamos, mas a gente esperava um outro resultado, que talvez não fosse melhor. Aí nós nos perdemos, né? Então, que lição tem por trás dessa experiência? Cardoso, eu acho que nós somos resilientes. Desculpa eu te cortar. Sabe por quê? Porque a gente comentou 2 semanas atrás, o aparelho aqueceu e nós, resilientemente, nós estamos repetindo a live. Isso é resiliência. Isso é resiliência. Tá. Outra coisa importante que a gente precisa fazer, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Porque nós não somos simplesmente só esse corpo aqui. Cada um vai ter lá a sua maneira, respeito qualquer ponto de vista, mas nós precisamos desenvolver essa espiritualidade da maneira que for. Fica o lembrete. Nós temos que fortalecer o amor por nós mesmos. Eu vou colocar com muita clareza, e eu sabe que eu repito isso. Eu me amo em primeiro lugar. E depois vou amar a pessoa que estiver comigo. Se a pessoa está comigo, e eu digo que amo essa pessoa, é porque essa pessoa é muito importante para mim. Eu me sinto bem com ela, eu estou fazendo um elogio para a pessoa, dando esse amor. Mas eu tenho obrigação de me amar. Cardoso, é difícil da gente... Pode parecer um egoísmo. Eu estou me lembrando da analogia do avião. Lembra a analogia do avião? Se tu tá no avião e o avião vai cair e caem as máscaras, primeiro tu tem que colocar em ti mesmo para depois colocar na criança. Sim, essa é muito boa. A criança vai morrer. Excelente essa analogia. Excelente essa analogia. Eu primeiro, se eu não estou bem, eu não posso cuidar do outro. Exatamente. É nesse sentido. Esse sentido não tem nada a ver com egoísmo, ao contrário. Eu vou cuidar muito bem de mim para poder ser útil para cuidar do outro, tentar fazer aquilo que eu preciso. Outra coisa importante, cultivar boas amizades. Os árabes têm aquela frasezinha que eu gosto muito, aquele provérbio: quem perdeu a fortuna, perdeu pouco. Quem perdeu um amigo, perdeu muito. Quem perdeu a coragem, perdeu tudo. Eu acho que amizades são algo muito importante para a vida da gente. Outra coisa muito importante, exercícios físicos. Uma boa caminhada vai liberar um hormônio que precisa ser bem conhecido, a endorfina. E a endorfina nos dá uma sensação de bem-estar. É só experienciar isso. Caminhar 30, 40 minutos, uma caminhada tranquila, um pouquinho mais apressada para fazer exercício, quando termina, dá uma sensação de bem-estar. Aquele hormônio faz muito bem, inclusive cria dependência física. Os corredores que têm altas doses de endorfina, quando param de correr, eles se deprimem um pouco, né? De tão bom que é. Exercícios físicos liberam endorfinas. Técnicas de relaxamento, de yoga. A meditação é muito importante. Tem diversos tipos, diversos para todos os gostos. Meditação é importantíssimo para a pessoa estar dentro dela mesma.
E aí tem outra coisa que eu coloquei já quando nós falamos em depressão, eu vou colocar de novo agora. Alimentos ricos em triptofanos. Os triptofanos vão alimentar a nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar no nosso cérebro. Né? Então, alimentos, aveia. Eu até sugiro a batida de aveia com leite e banana, meio verde. Então, a aveia, a banana, o abacate é muito rico em triptofanos, frutas cítricas, frutas vermelhas. Isso aqui, os nutricionistas falam disso à vontade, qualquer um vai dizer as mesmíssimas coisas. Folhas verdes escuras em saladas, ou uma couve, por exemplo, a couve é milagrosa, né? É um alimento que a gente não dá muita importância, mas é muito interessante. E castanha do Pará, que é um dos vegetais, dos alimentos mais ricos em selênio. Esses outros alimentos, eles vão mexer um pouquinho no nosso cortisol, vão diminuir, vão adequar o cortisol. A castanha do Pará vai dar selênio, que vai influenciar diretamente na parte de pânico, onde a pessoa também não vai descambar para mais uma dos dedinhos agora da nossa luva, né? Então, e concluindo, sono de boa qualidade. E como nós teremos sono de boa qualidade, tão bom dizer, mas como conseguir, né? Tem um recurso muito interessante que a gente pode usar. Na hora de deitar, fazer uma relaxação, quase que fazer uma meditação quando estiver deitado, não ficar tentando solucionar problemas para o dia seguinte, porque esses problemas não serão solucionados à noite. Pode ser até que venha em sonho, mas aí vem o sonho e vem simbólico, já é mais elaborado. Na hora de deitar, se a pessoa deita com a cabeça pensando em alguma coisa, pensando em relaxar, ela pode fazer isso conscientemente, deliberadamente, fazendo uma boa relaxação na hora de deitar e dormir relaxando, ela vai relaxar a noite inteira, vai acordar muito bem de manhã. Se a pessoa deitar ruminando problemas, ela vai ficar a noite inteira ruminando problemas e acorda de manhã estressada. É verdade. Porque foi ameaçada a noite inteira. A gente consegue fazer isso, a resiliência é o treinamento para a gente conseguir fazer isso. Né? Então, resumindo, tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: não podemos controlar os ventos que sopram sobre o nosso barco, mas podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. Olha, então, para quem conhece um pouquinho de barco a vela, sabe que a gente pode navegar quase que contra o vento. Em zigue-zague nós conseguimos avançar mar adentro, onde estiver água, na direção que for, simplesmente sabendo usar as velas. Agora, se nós deixamos o vento soprar, o vento leva para um lado só e o barco muitas vezes vai para onde não quer, vai para onde o vento leva. Tipo Zeca Pagodinho, se deixa a vida me levar, leva eu, e a vida vai levando para esses lados. É muito importante para a gente concluir que a palavra crise, é a crise aqui, o estresse é um processo de crise, em chinês é escrita não de maneira fonética, como é a nossa maneira de escrever, né? Mas com ideogramas. Ideogramas são desenhozinhos que significam alguma coisa. Crise em chinês, com ideogramas, é escrito com 2 ideogramas diferentes. Perigo, oportunidade. Isso é crise. Então, quando nós temos uma crise, mais uma vez a gente volta. Temos uma crise, vamos verificar, olhar isso aqui e vamos mudar.
vamos ajustar nossas velas, vamos transformar esse perigo numa oportunidade de fazer uma mudança de vida. Então, finalizando e colocando até para a Karina, eu acho que o momento, a cura desse processo de estresse vai acontecer quando nós conseguimos colocar resiliência na nossa vida e, na sequência da vida, que ela sempre continua, a gente vai conseguir um bom resultado. Aos poucos vai mudando, vai flexibilizando. E eu queria, hoje, antes que eu me esqueça, eu queria agradecer uma pessoa, especialmente. Hoje, como eu moro sozinho, eu lavo a minha louça. E eu fiquei muito estressado porque a minha torneira de água quente queimou a resistência. E eu não teria tempo de sair, eu queria me preparar para estar mais inteiro. Mas isso aqui já era 5 da tarde, eu estava estressado. Quem curou meu estresse foi meu vizinho Sandro, aqui de cima, tu conheces ele. O Sandro me fez um verdadeiro milagre arrumando a minha torneira. E essas pequenas coisas que a gente vai somando e que vão solucionando a nossa maneira de lidar com a vida. Uma outra solução, pedir ajuda. Pedir ajuda. É aceitar a ajuda de quem consegue fazer as coisas. Ele fez um verdadeiro milagre. 4 minutos para o Instagram nos derrubar aqui. Vamos aproveitar para nos despedir da turma. Conseguimos gravar, celular novo, resiliente agora. Conseguimos. Então, Conseguimos. Essa live maravilhosa para as pessoas. Obrigado, Cardoso, de novo. Foi maravilhoso. Obrigado pela tua resiliência de te disponibilizar para a gente poder gravar de novo para deixar para a posteridade. Tá bom? Eu só tenho um pequeno problema agora, são os meus cotovelos, eles falam muito, né? Tá ótimo. Eu não sei, eu acho que eu gostaria muito de ter ouvido as pessoas também fazendo perguntas, mas eu acho que já a gente respondeu alguma coisa no caminho, né? Uma boa noite, está quase caindo agora o Instagram, né? E vamos ter que parar por aqui. A gente se vê de novo. Continua o mês que vem. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo e vamos agora dormir um pouco melhor, com mais resiliência essa noite. Se Deus quiser. Obrigado pela noite. Obrigada, Cardoso. Obrigada a todos. Até a próxima semana.